Olá, bem-vindos a mais um episódio da nossa websérie Dívida Pública e Estoque de Precatórios. Hoje falaremos sobre o Distrito Federal. Eu sou Gustavo Bachega, presidente do Instituto Brasileiro de Precatórios, e antes de prosseguirmos, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem em nosso canal, de acionar o sino, de curtir e de também fazer os seus comentários. Isso é muito importante para nós. Precatórios do Distrito Federal. Antes de eu começar a falar sobre os dados do Distrito Federal com relação aos precatórios, eu gostaria de explicar algumas diferenças com relação aos outros estados do Brasil. O Distrito Federal é um tribunal diferente, justamente porque ele está localizado no Distrito Federal. Lá é unificado os precatórios municipais e estaduais, chamados de precatórios distrital. Então, de todos os números que eu falar aqui para vocês, de agora para frente, será unicamente dos precatórios do Distrito Federal. Não haverá separação de municipal e de estadual, como é feito nos outros estados da nossa federação, ok? Após entender esses dados, esses fatos, é muito importante também eu salientar para vocês que o Distrito Federal é o terceiro estado de maior número de precatórios, tanto de dívida como de precatórios expedidos. Como que funciona essa ordem? Primeiro lugar é o estado de São Paulo, que eu já falei no episódio anterior. Segundo lugar é o Rio Grande do Sul e o terceiro lugar é o Distrito Federal. Feito essa introdução, agora vamos aos dados e aos números do Distrito Federal, entendermos um pouquinho o que está acontecendo com relação aos precatórios do Distrito Federal. Eu também quero falar que lá existe uma lei complementar, a de número 938, de 22 de dezembro de 2017. Esta lei complementar permite a compensação de dívidas tributárias do Distrito Federal com precatórios também do Distrito Federal. Isso é muito importante que vocês saibam, para aqueles que querem militar ou atuar nesse estado, no Distrito Federal, saibam que existe uma lei que autoriza esse procedimento e que isso é muito relevante para as empresas daquela localidade. E também eu gostaria de informar para vocês que o órgão responsável, um dos órgãos responsáveis, que tem um sistema informatizado dos precatórios do Distrito Federal, chama SAPRE. O SAPRE é o Sistema de Administração dos Precatórios. Por isso que ele organiza aquelas famosas listas dos precatórios, inclusive da ordem cronológica. E agora eu quero falar um pouco para vocês dos números que nós extraímos desse órgão chamado SAPRE. Olha só, com relação à fila cronológica, lá o SAPRE nos informa que existem 53.815 processos do ano de 2005 até 2026. Isso com relação aos precatórios de ordem cronológica. Já a lista dos precatórios chamados superpreferenciais, que são aqueles que têm privilégios com relação aos outros precatórios, o SAPRE nos informa que existem 17.921 processos de 2008 até 2026. Por isso, justifica que ele está em terceiro lugar na nossa lista de maiores devedores de precatórios e também de maiores expedidores de precatórios. É um estado, o Distrito Federal é muito relevante quando falamos de precatórios. Por isso que vale muito a pena uma análise detalhada dos seus índices, dos seus valores de pagamento e também do seu montante de estoque, do seu passivo que tem no Distrito Federal. Mas nós que fazemos pesquisas através do Instituto Brasileiro de Precatórios, nós conduzimos inúmeras pesquisas em todos os tribunais quase que diariamente. Já identificamos que no Distrito Federal existe uma incompatibilidade de informação com relação aos precatórios entre um órgão e outro, que eu vou falar
detalhadamente para vocês agora. Olha só, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, ela é um documento muito importante para a nossa análise, para a análise dos precatórios. E ela informa ali quais os precatórios serão pagos e a sua quantidade. Depois, nós também temos os novos precatórios, que são os demonstrativos dos precatórios judiciais por fontes de recurso, a famosa PELOA. E depois, nós também temos uma outra informação que é oriunda do estoque de precatórios, com relação à receita corrente líquida. Você nota que são várias fontes de pesquisa que são necessárias para nós levantarmos as informações de um único estado, ou no caso aqui, do Distrito Federal. E também existe ainda o mapa anual do CNJ, além das informações contidas nas procuradorias do Distrito Federal. Por essa razão, nós percebemos um descompasso que é muito preocupante e muito relevante, porque não são números pequenos. Eu vou passar para vocês aqui, apenas a título de informação, algumas dessas incongruências que encontramos nas pesquisas relacionadas ao Distrito Federal. Olha só. Com relação a novos precatórios, a PELOA, que é aquele documento que eu falei para vocês, eles fizeram uma análise de 2019 a 2023. Tá? E aqui eu fiz um comparativo com relação à PELOA, com relação ao mapa anual do CNJ sobre os precatórios expedidos. Depois, olhamos o estoque de precatórios informados pelo SICONF, que estamos falando de dívidas dos precatórios, e depois também analisamos os dados da dívida do mapa anual do CNJ, com relação apenas ao Distrito Federal. E esses 4 departamentos ou órgãos, existem informações que não batem. As informações não conferem um com o outro. Então, o que nós solicitamos, o que nós pedimos como Instituto Brasileiro de Precatórios? Que esses órgãos expliquem qual a sua metodologia de análise dos precatórios e que eles possam se organizar para que as informações sejam exatas, tanto de um órgão como o outro. Porque, aliás, estamos falando do mesmo devedor, que é o Distrito Federal. Mas olha só quanto é a diferença de uma informação à outra. Somente no ano de 2023, com relação a novos precatórios, a PELOA informou que o Distrito Federal tem 697 milhões e uns quebrados. Já os precatórios expedidos no mapa anual do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, informou que são 627. Então, a PELOA informou que são 697, quase 700 milhões. Já o mapa anual do CNJ informou que são 627 milhões. É muita diferença. Estamos falando de mais de 80 milhões de diferença. E a situação ainda piora quando falamos de estoque, de dívida. Por quê? O SICONF, que informa sobre as dívidas dos precatórios, ele informa que o Distrito Federal tem uma dívida de 8 bilhões 456 e alguns quebrados. Já a dívida do mapa anual do CNJ informa que a dívida de precatórios do Distrito Federal até o ano de 2023 é de 5 bi 185 milhões e alguns quebrados. Então veja que um órgão diz que é 8 bi 400 e pouco, o outro diz que é 5 bi 400 e pouco. Estamos falando aí de uma diferença de 3 bilhões ou mais de reais. É muita coisa. E eu estou falando de informações oficiais, obtidas por esses órgãos que necessitam de dar informações transparentes e atualizada para o público em geral, inclusive para os seus credores. E nós vemos que isso não acontece. Esse, inclusive, é um dos papéis fundamentais
do Instituto Brasileiro de Precatórios, que é facilitar o acesso à informação para todos, inclusive informações atualizadas e de fontes confiáveis. Essas inconsistências no Distrito Federal nos preocupam muito, muito mesmo. Porque nós vamos ver na sequência que já existe um plano de pagamento do GDF, que é o do Distrito Federal, do governo do Distrito Federal. Agora, a pergunta que se faz é: se esses órgãos oficiais não se entendem com relação aos números, qual foi o número que o plano de pagamento do GDF levou em consideração? Essa é a primeira pergunta que eu deixo para vocês aí. Nós vamos respondê-las junto no decorrer desse nosso bate-papo. O fato é que o plano de pagamento do GDF já foi feito e está em vigor. E aqui eu trago para vocês informações super atualizadas e muito rica em detalhes. Nesse plano está contido que, com relação na visão do governo do Distrito Federal, ele tem um passivo acumulado até 31/12/2023 de 5.480. Veja que essa informação não confere com a informação do Siconf, que diz que tem mais de 8.400. Mas vamos lá. Levando em consideração os dados do governo do Distrito Federal, ele montou o seu plano de pagamento. Porque, conforme a emenda constitucional 109 de 2021, todos os precatórios, inclusive o do Distrito Federal, devem ser pagos até dezembro de 2029. Então, ninguém pode escapar dessa realidade, inclusive o Distrito Federal. Por isso que ele montou o seu plano de pagamento. E nesse plano de pagamento, ele está levando em consideração que deve 5.480, aproximadamente. E aí, ele também trouxe uma nova informação que ele não é necessário o governo pagar esses 5.480, porque o Tribunal do Distrito Federal já tem um saldo positivo de 1.350 depositado em sua conta judicial para fim de pagamento de precatório. Então, qual que é a matemática que ele faz? Bom, se eu devo 5.480, eu vou descontar o 1.350 que já está lá depositado no Tribunal do Distrito Federal, então restam 4.120 milhões para o governo pagar em precatórios. Só que ainda tem mais um desconto. O governo do Distrito Federal também analisou que, geralmente, através daquela lei que eu me referi lá no começo, a lei que autoriza a compensação tributária, o governo ainda possibilita uma média de 32% deste valor para fins de compensação tributária. Então, compensação que não ocorreu, mas que vai acontecer. É uma média, é uma estimativa que o governo do Distrito Federal avalia que irá acontecer nos próximos anos. E ele já faz o desconto, descontando 32% de 4.120 milhões, a dívida do Distrito Federal cai para 2.910 milhões aproximadamente. Então veja que a dívida foi reduzindo e chegamos a um montante de 2.910 milhões aproximadamente. E esse montante de quase 3 bilhões deverão ser pagos até 2029, ou seja, em 6 anos. 6 anos o governo do Distrito Federal tem que pagar esses quase 3 bilhões de dívidas em precatórios. E aí ele faz uma outra conta, uma outra matemática, que ele faz uma análise dividindo este montante em 6 vezes, que são em 6 anos, que até 2029, ele teria que pagar 485 milhões e 460 mil reais em precatórios por ano, que atualizado
ele já informou o valor atualizado. Montam o valor de R$ 598.260.000, ou seja, quase 600 milhões por ano. Essa é a análise do plano de pagamento do governo do Distrito Federal. Se ele cumprir com esses pagamentos, conforme ele está informando aqui, em 2029, o governo do Distrito Federal não terá mais dívidas em precatórios. Mas é muito importante lembrarmos que todo ano existe uma expedição de milhões e milhões de precatórios no Distrito Federal. E o plano do governo não leva em consideração as novas expedições dos novos precatórios. Até aqui, nós já diagnosticamos inúmeros problemas. Primeiro, que ele não leva em consideração os precatórios que serão expedidos até 2029. Depois, existe essa disparidade de informação entre o valor que o governo do Distrito Federal informa que deve de precatório, o valor que o próprio CNJ informa que o Distrito Federal deve em precatórios e, por último, o valor que o próprio SICONF do Distrito Federal informa que existe de passivo tributário. Só aí nós estamos falando em uma diferença de mais de 3 bilhões de reais. É muita coisa para deixar para depois. É muita coisa para analisarmos ou para não refletirmos sobre esses números. E feita uma análise mais detalhada de todo esse plano de pagamento e também de como vem evoluindo os precatórios do Distrito Federal, nós também chegamos à conclusão que existe uma crescente da dívida de precatórios do Distrito Federal. E essa crescente, o gráfico de crescente, ele é muito exponencial. Em alguns anos, ele chega até a 35% de crescimento. Então, como que uns dados desses, tão relevantes, não são levados em consideração nesse plano de pagamento do governo do Distrito Federal? Chamamos a atenção para que esses dados sejam, sim, analisados e informados para o público em geral e para os credores, né, que têm o seu direito a receber esses precatórios, porque eles ficam com uma dúvida muito grande se os próprios órgãos que têm o máximo de credibilidade do nosso país não se entendem com relação aos próprios números dos precatórios do Distrito Federal. Toda vez que eu levanto essa bola, que eu falo sobre esse assunto, eu peço que os gestores que estão cuidando dessa parte essencial dos precatórios, que são valores, atualizações, dados efetivos, estão publicando essas informações, que eles se entendam, que eles se conversem, para que eles possam chegar a um número comum verdadeiro, não de estimativas, né, ou de possibilidades, porque isso gera para nós uma insegurança muito grande. Veja bem, quem está do lado de cá pega um número que um próprio órgão oficial diz que tem mais de 8 bi, depois um outro órgão especial diz que tem 5 bi, e pouco. Já são 3 bilhões de diferença. Quem está correto? Quem está certo? Agora, se eles estão certos e a sua metodologia não está clara, então pelo menos que eles expliquem aqui nesses documentos publicados oficialmente qual é a metodologia que um ente público usa e que outro órgão usa para chegar nesses valores. O importante é que o cidadão e os credores sejam informados com dados, com números exatos, oficiais e atualizados do montante de precatórios dessa localidade, que é o Distrito Federal. Pessoal, como eu me referi a alguns capítulos anteriores, que existia uma variação de crescimento da dívida de quase 35% de um ano ao outro, eu quero explicar em maior detalhes isso agora. Levando em consideração os anos de 2021 e 2023, somente esses anos, tá? De 2021 a 2023,
nós tivemos uma variação positiva do crescimento da dívida em 35,5%. Se nós aplicarmos a correção desses valores, que são de 24,1%, nós estamos falando de um crescimento real da dívida do Distrito Federal de mais de 9%, exatamente 9,19%, levando em consideração ano de 2021 até 2023. Então, é um crescimento muito grande, que não dá para deixar de lado, não dá para dizer que não foi analisado ou que foi esquecido, porque isso repercute um montante muito grande na dívida do Distrito Federal. E é isso que eu chamo a atenção para o cuidado em falarmos dos dados, porque tem que ser levado em consideração o crescimento, se é um crescimento exponencial ou não, tem que ser levado em consideração os novos precatórios expedidos a cada ano e também tem que ser levado em consideração essa falta de compatibilidade dos dados entre um órgão e outro, porque isso gera muita insegurança jurídica para nós que atuamos e para os credores que dependem do recebimento desses precatórios, e que eu volto a insistir que, na sua grande maioria, são a grande massa da população brasileira, os chamados vulneráveis da nossa sociedade. Chegamos ao final de mais um vídeo, ao final de mais um bate-papo com vocês, mas antes de finalizarmos, eu quero lembrá-los de se inscreverem no nosso canal, de acionar o sino, de curtir e de também comentar este vídeo. É muito importante para que mais pessoas sejam alcançadas e recebam também essas informações que são muito atualizadas. Agradeço a participação de todos e vejo vocês nos próximos vídeos.